Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer aqui informações e também vamos falar, sobre o resultado do jogo, Vasco da Gama 1, Independente Del Valle também 1, pela Copa Sul-Americana, Vasco eliminado da Copa Sul-Americana, no jogo de ida, Independente Del Valle. Fez seu papel de casa, amassou, goleou o nosso Gigante da Colina. E no jogo de volta, como já era de se esperar, o Vasco não conseguiu nem, pela dignidade, pela honra, uma vitória simples, em cima do Independente Del Valle. O time ridiculamente, performou, teve uma performance, muito fraca. Não conseguiu desenvolver seu futebol, As mesmas jogadas de sempre, Jogadas ali pelas laterais ali, E dá-lhe cruzamento pro overhead. Nenhuma jogada de infiltração. Um time ali com um repertório muito fraco, Um repertório pobre. E a gente vai falar aqui também de contratações, Porque a situação aí do Transferban foi suspensa pela FIFA, Essa informação saiu na hora do almoço. A FIFA suspendeu o Transferban, que o Vasco tinha tomado, em relação à contratação, de Juan Esforza, que veio do New Old Boys, O Vasco deve aí cerca de 2 milhões de dólares, Ainda tem mais uma multa aí de cerca de 300 mil dólares aí, para arcar com o clube argentino. Só que o Vasco, por estar na recuperação judicial, tudo que está na recuperação judicial, tudo que está centralizado no regime, o Vasco não consegue pagar absolutamente nada, E esse é um dos argumentos aí, que a diretoria do Vasco usa, para conseguir aí reverter os Transferban, Já foi revertido o Transferban que o Vasco tomou do Nantes, da França, e agora do New Old Boys da Argentina. E vamos começar aqui, falando mais um pouquinho desse jogo entre Vasco da Gama e Independente Del Valle, Depois a gente termina aí falando de contratação, porque surgiu o nome de um zagueiro, e a gente vai falar aqui também nesse vídeo. Peça aquela força, daquele like, se inscreve se você não é inscrito aí, para ajudar nosso canal aí, continuar crescendo, Compartilha nossos vídeos aí em grupos de WhatsApp, Facebook, pra galera aí vascaína. É o seguinte, cara, o Vasco começou ali no primeiro tempo, o Independente Del Valle ali, até bem vistoso, Até os 30 minutos ali do primeiro tempo, o Vasco foi muito para cima, do Independente Del Valle. O Vasco subiu ali as linhas, o time ali jogando praticamente do meio de campo, para dentro da área do Independente Del Valle, foi empurrando o Del Valle para trás, mas chegava ali no último terço do campo, perto ali da grande área do Del Valle. Não tinha repertório, não tinha uma jogada de infiltração, uma tabela. Senti, por incrível que pareça, muita falta aí do Felipe Coutinho ali, no meio de campo ali, que é o único cara que tenta, dar um passe ali, um passe diferente, tenta fazer um lançamento curto, tenta dar bolas enfiadas ali, pro Verratti, ou para qualquer atacante ali que tiver posicionado dentro da pequena área. Faltou muita coisa, cara, muita coisa. O Vasco empurrando, o Del Valle, como eu citei aqui, mas só lances ali de cruzamento, chute de fora da área sem perigo. Teve uma jogada, que foi um cruzamento que o Verratti cabeceou. O goleiro do Del Valle fez ali um milagre, Fez uma linda defesa a queima-roupa. Essa foi a única chance clara, que o Vasco teve. Também teve a chance do Ryan, ambos ali no primeiro tempo, se eu não me engano. Tanto a do Verratti quanto a do Ryan. O Ryan perdeu um gol dentro da pequena área, praticamente ele sozinho com o goleiro. Numa jogada, como eu falei aqui,
uma das poucas, né? Ou se não a única jogada ali que aconteceu dentro da pequena área ali, né? O Ryan recebeu um passe diferente, né? Aquele passe ali que dá uma quebrada de linha e acabou saindo cara a cara com o goleiro. Só que na hora de finalizar, o Ryan acabou finalizando ali, se eu não me engano, acho que foi com a perna direita, que não é a melhor perna do Ryan. O Ryan geralmente usa mais a perna esquerda. E a bola saiu ali, né? Foi rente à trave. E passou muito perto ali do Vasco, abriu o placar ali, né? Tanto com o lance do Verratti, que foi uma cabeçada linda, que o goleiro fez milagre, e esse lance do Ryan. Fora isso, essas foram as únicas jogadas aí, né, que eu vi que foram bastante interessantes, né? E no caso, bem trabalhadas, né? O restante, só toque para linha de fundo, só facão, né, para linha de fundo ali. Ou o PH chegava nessas bolas, cruzava. O Leandrinho, que jogou muito também, né? No caso aí, quando não era o Vitor Luiz, né? Que no caso o Leandrinho substituiu o Vitor Luiz. Quando não era o Vitor Luiz ou o PH, ambos ali recebiam as bolas ali, né? E cruzavam para dentro da área. Mas a zaga do Del Valle, bem ali, posicionada, sempre cortando ali, né? E não dando chances pro Verratti. Verratti foi muito bem marcado pela zaga do Del Valle. E as chances que os atacantes tiveram ali cara a cara, né? O Verratti, se eu não me engano, no segundo tempo recebeu um cruzamento, né? Um cruzamento frontal, né? E finalizou, né, com o pé, mas foi muito fraco também. Essas foram as únicas chances aí, né, que o Vasco teve ali de perigo, né? Que também obrigou o goleiro do Del Valle a trabalhar, né? Que foi os dois lances aí do Verratti, uma cabeçada e um chute ali, né? Que ele pegou de primeira ali, uma bola aérea com o pé. E o chute com a perna direita do Ryan. Essas foram as principais jogadas de perigo, né, que o Vasco teve, né? E também teve o lance do gol do Verratti. O Vasco poderia ter aí feito no mínimo aí uns 2-0 ou até mesmo um 3-1 aí no primeiro tempo, né? Mas a bola não entrou, o goleiro e a zaga do Del Valle conseguiram aí neutralizar o ataque do Vasco, né? E no começo ali do segundo tempo, o Del Valle abriu o placar em uma jogada de bola parada. O Spinelli, que é um baita atacante, né? Diga-se de passagem, conseguiu ali desviar no primeiro pau. E essa bola foi morrer no cantinho, né, da rede do Léo Jardim. Depois que o Del Valle fez o gol, né? O Vasco continuou, foi para Bafa. Aí já desorganizou tudo, né? Toma ali cruzamento para dentro da área, nenhuma jogada ali de infiltração ali, né? Pelo centro ali, né? Da grande área do Del Valle, né? Só jogadas ali tocando pro canto ali, né? Tocando ali pra linha de fundo, PH chegando, cruzando. Então faltou aí, na minha opinião, essas jogadas ali, né? Centralizadas ali, né? Tabelinha, jogadas de infiltrações ali, né? Aqueles passes diferentes. Eu senti muita falta do Coutinho mesmo, porque esse era o jogo ideal, né? Onde o Vasco tinha que propor o jogo, era o jogo ideal pro Felipe Coutinho, né? Mas infelizmente o Coutinho não joga mais nesse mês de julho. E ficou nisso aí, cara, 1-1, entendeu? O Verratti fez Vasco Spinelli pro Independente Del Valle. E o que aconteceu aí, que o jogo de ida, né? O Del Valle aproveitou, aniquilou, matou o jogo, né? Conseguiu vencer o Vasco muito bem, goleou. E esse jogo de volta em São Januário aí, o Del Valle tinha só um objetivo de segurar o Vasco aí, né? Um empate ou até mesmo uma vitória magrinha do Vasco.
classificava o time equatoriano e ficou nisso. Del Valle classificado. E é isso. É bola pra frente, né? Focar na Copa do Brasil, no Brasileirão. A Copa do Brasil aí, né? Pensando aqui financeiramente, já no Campeonato Brasileiro. Seguir somando pontos aí, né? Procurar voltar pelo menos a vencer os jogos em São Januário. Fazer o deverzinho de casa aí, né? Por quê? Para procurar se afastar, né, da parte de baixo ali da tabela, ali, que é muito importante a permanência do Vasco na primeira divisão, né? É muito importante o Vasco seguir na elite para seguir aí tendo uma receita, né, boa, como vem tendo aí jogando na primeira divisão, né? Tem que fazer todos os esforços possíveis, né? Tem que buscar contratações. O Diniz aí também tem que acordar para a vida, né? Porque o Diniz andou fazendo algumas cagadas aí nesses últimos 2 jogos aí, né? Improvisou o Hugo Moura como zagueiro. Tem que parar de ficar inventando aí, fazer o feijão com arroz e cobrar dessa diretoria, né? Reforços, porque a gente precisa urgentemente de contratar reforços, né? Para dar aí, né, opções pro técnico Fernando Diniz, né? E qualificar o nosso elenco aí, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo que só acaba em dezembro, né? E a permanência do Vasco é incontestavelmente a coisa mais importante que o Vasco tem em qualquer disputa de campeonato que seja, né? Seja a Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, o brasileiro sempre a primeira divisão, sempre ficar na elite, vai ser aí a principal meta, né? Que essa diretoria tem que botar na cabeça de não deixar o time descer novamente, porque se descer, agora com a situação aí da recuperação judicial, dificilmente volta a segunda divisão aí, é fechar as portas, né? Decretar falência aí e acabar com tudo, porque a situação já não tá boa jogando na elite do futebol brasileiro, e se acabar vacilando aí, descer para uma eventual segunda divisão, aí pode fechar as portas aí, né? E acabar com tudo, porque não sobrevive, ainda mais com a situação aí da recuperação judicial. Muitas coisas aí acontecendo aí, né? Vasco tem mais de 1 bilhão aí de dívidas. Com a situação aí da recuperação judicial, segundo essa gestão aí de incompetente, essa dívida aí pode cair para mais ou menos aí uns 700 milhões de reais, né? A gente não tem nenhum investidor para comprar a SAF, né? Não temos aí nenhum comprador. As coisas aí praticamente aí travadas, né? As situações aí de investidores, contratações, reforma do CT, reforma de São Januário, nem se fala mais. Então, a coisa não tá fácil. A meta tem que ser permanecer na primeira divisão. Agora a gente vai falar aqui de contratação, né? Porque surgiu uma informação, né? Do jogador chileno Gonzalez, né? Gonzalez atua na Universidade Católica do Chile, isso mesmo. Um jogador de qualidade, né? Um zagueiro de 23 anos, que em 79 jogos pela Universidade Católica tem aí cerca de 3 gols e 1 assistência, né? Um zagueiro jovem promissor que no Transfermarkt está avaliado em 1.200.000 de euros aí, né? E é uma contratação aí que a diretoria do Vasco já deu aval, né? Essa informação aí é da fonte VDG Cash. E a gente está trazendo aqui, né, para informar vocês. Cara, temos que contratar sim zagueiro, né? O Vasco tem que ter aí como prioridade a contratações aí de defensores, porque a gente precisa urgentemente reforçar essa zaga, porque não dá para ficar contando com João Vitor, Lucas Freitas. São jogadores aí que oscilam muito, né? A gente tem o Luiz Gustavo, né? Só que o técnico Fernando Diniz aí fica com essa teimosia de João Vitor
e também de Lucas Freitas aí, né? Vai acabar morrendo abraçado com eles, né? O João Vitor já tá aí, né? Nas últimas com a torcida do Vasco só vai, né, o João Vitor, né, nesse jogo aí contra o Del Valle. O João Vitor pegava na bola, era vai pra cá, vai pra lá. O jogador aí já não tem nem mais clima de continuar no Vasco, né? Só que, diferentemente do início do ano, que o João Vitor teve proposta aí do Cruzeiro, nessa janela aí, ainda não recebeu nenhuma proposta, nem que seja aí uma sondagem, né, uma especulação, ele recebeu. Porque todo mundo já viu aí, né, que é um zagueiro fraco, um zagueiro aí que não vale, né, fazer o investimento que o Vasco fez. Dificilmente o Vasco vai conseguir recuperar esses 40 milhões aí. Então, essa é a situação aí, né? O técnico Fernando Diniz continua insistindo em Lucas Freitas e João Vitor, vai acabar morrendo abraçado aí com os dois, né? Se continuar insistindo e também se continuar inventando, improvisando jogadores aí onde que não é para improvisar, né? O jogador já não consegue desempenhar ter a sua melhor, né, forma aí, né, de desempenho jogando em sua posição de ofício. O Diniz vai, improvisa o cara, pior a situação, né, cara? Aí o cara acaba aí tendo uma performance pior ainda, né? E no caso não consegue render dentro de campo, então o Diniz tem que parar com isso, né? Tem que exigir reforços também dessa diretoria incompetente, né? Senão vai acabar dançando aí, né? Vai acabar ficando desempregado, né? Porque vai sobrar para ele na hora que o cerco continuar apertando aí, né? O Vasco acabar aí entrando possivelmente numa zona de rebaixamento. A torcida do Vasco não vai querer saber e vai sobrar aí pro técnico Fernando Diniz, né? Porque essa diretoria vai querer, né, fazer aquela cortina de fumaça e o Diniz aí pode ser a bola da vez. Então abre o olho, técnico Fernando Diniz, porque a sua batata tá assando aí, né? Começa a fazer o feijão com arroz e exigir aí reforços dessa diretoria. E é isso. Daniel Gonzalez aí, né? Mais um jogador aí, mais um zagueiro que entrou aí no radar do Vasco da Gama. Agora vamos aguardar aí, né, para ver o que o nosso diretor Ademar vai fazer, né? Se vai contratar o jogador, como é que vai ser feita aí essa situação aí, né? Para tentar contratar Daniel Gonzalez da Universidade Católica, né, do Chile, né? Um zagueiro jovem aí, né, promissor, de 1,84 m, 23 anos de idade, que seria aí um bom reforço, né, para esse sistema defensivo do Vasco. E é isso, torcedor. Nosso vídeo chegou ao final aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito. Tamo junto, fiquem com Deus. Saudação vascaína.